O novo filme da Demi Moore, A Substância, é uma metáfora da sua própria carreira. Isso não aconteceu de propósito, não é que o filme foi baseado nela nem nada disso, mas se tem um tema que toca a atriz e diz respeito a muito do que ela já viveu, é o da pressão estética e o etarismo em Hollywood, que simplesmente descarta mulheres mais velhas. Mas isso é só uma parte de uma atriz que já viveu muita coisa na vida pessoal, desde conflitos com a família e ser negociada pela própria mãe, de ser a atriz mais bem paga do mundo e depois receber uma enxurrada de críticas, os casamentos com Bruce Willis, Ashton Kutcher, o afastamento das filhas, um ciclo de dependências e outras coisas que ela conta no seu livro autobiográfico chamado Inside Out, que veio para o Brasil como Livro Aberto, a Minha História. Hoje a gente vai falar sobre as principais revelações do livro da Demi Moore e os desafios da sua carreira. Então, vem comigo. Antes, deixa só me apresentar. Eu sou a Debs, esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente já cobriu várias histórias do universo do entretenimento por aqui. Então, se você gosta desses temas, já se inscreve pra não perder nada e assim você ajuda muito o canal a crescer. Aproveita e me conta nos comentários o que você gostaria de ver por aqui pra gente construir esse espaço juntos. E bora pro papo. Se você carrega dentro de você um poço de vergonha e traumas não resolvidos, não tem quantia de dinheiro, sucesso ou celebridade que possa te preencher. Foi o que ela disse numa entrevista para o New York Times, que dizia que ela baixou a guarda. E sabe que é bem como eu sinto esse momento da carreira dela também? Ela sempre foi uma pessoa com opiniões muito fortes, escolhas questionadas por Hollywood, tida como alguém meio controversa, e eu acho que é a primeira vez que nos últimos anos ela tem demonstrado um lado mais vulnerável e acessível. Por isso que fazer o filme A Substância agora é, na minha opinião, um baita marco desse momento, de olhar pra trás e mostrar o que foi difícil e falar sobre isso. E nessa entrevista que aconteceu em 2019, ela descreveu o livro e esse momento da carreira como um despertar, mais do que como um retorno. A Demi Moore cresceu numa casa caótica, com pais alcoólatras que se mudavam o tempo todo e estavam sempre brigando. Quando ela tinha 12 anos, a mãe tentou tirar a própria vida pela primeira vez, porque ela tentaria outras. E a Demi conta que lembra muito bem do momento em que ela colocava os dedos dentro da boca da mãe, tentando tirar os comprimidos que ela tinha ingerido. Que naquele momento, a sua infância acabou. Ela também descobriu que o homem que ela considerava seu pai, Danny Gaines, na verdade não era seu pai biológico. E ela descobriu num dia que a família chegou em casa e a mãe dela, sozinha, decidiu soltar essa informação do nada, pegar um drink e fumar um cigarro. E que depois disso, seu pai de criação saiu de casa. O pai biológico dela abandonou a família antes mesmo da Demi nascer, depois de um casamento de 2 meses com a mãe dela. E ela soube de tudo isso de um jeito seco, ríspido, e é isso aí, lide com isso. E toda a situação criou nela uma insegurança gigante, uma sensação de não ser desejada, porque além de ter sido abandonada pelo pai biológico, pensa que ela foi criada por 2 pessoas viciadas, uma mãe que tentou tirar a própria vida muitas vezes. Isso gerou uma ideia na cabeça dela de que ela não era boa o suficiente. E isso duraria anos da sua vida adulta. Os seus pais se divorciaram e ela começou a ser levada para bares pela mãe dela. Quando ela tinha 15 anos, um dia ela chegou em casa e tinha um cara lá, um amigo da mãe. E ela ficou tipo, minha mãe te deu a chave? E ela ficou presa dentro da própria casa com esse homem, que abusou dela e depois ainda disse assim: como você se sente sendo prostituída pela própria mãe por $500? Sim, gente, a virgindade dela foi negociada pela própria mãe. Numa entrevista para Diane Sawyer, ela disse que não acha que foi uma negociação direta mesmo, mas que a mãe permitiu que esse cara tivesse acesso a ela e sim colocou a filha em perigo. Um dia depois de fazer 16 anos, ela saiu de casa e foi morar com um guitarrista. Os 18 anos da Demi Moore foram muito marcantes para sua vida pessoal, porque essa era a idade que ela tinha quando seu pai de criação tirou a própria vida em 1980. E logo depois disso, ela decidiu se casar com um músico chamado Freddie Moore. É daí que vem o seu nome artístico, Demi Moore. Acontece que esse casamento foi, na verdade, uma tentativa de fugir dos próprios problemas, de não lidar com o luto pela morte do pai, não lidar com essa tristeza. E a Demi não queria, de fato, casar naquele momento, só que ela não soube sair disso. E aí no livro ela conta que um dia antes do casamento, ela traiu seu noivo com um cara que ela conheceu num set de filmagem.
Apesar disso, eles ficaram juntos durante 5 anos e nesse meio tempo a carreira dela começou. Ela já trabalhava como modelo, trabalho que ela começou de um jeito ilegal, digamos assim. Quando ela ainda era menor de idade, ela soube de um fotógrafo que estava tirando fotos de mulheres nuas para vender para revistas do Japão. E ela precisava de dinheiro, mentiu a idade e foi fazer as fotos. E o fotógrafo foi super profissional, felizmente, não era enganação nem nada. E ela disse que o que confortou ela foi ele dizer que tinha uma lei no Japão que proibia de fotografar pelos pubianos. E tentou focar nisso pra ficar mais tranquila. Acontece que esse rendeu pra ela outros trabalhos como modelo de moda mesmo e até um contrato com uma agência. Então ela já trabalhava como modelo e aos 20 anos ela gravou o que seria seu primeiro filme de destaque, que curiosamente foi filmado no Brasil. Blame It on Rio ou Feitiço do Rio. É assim, um baita estereótipo de como os americanos enxergam o Brasil, o Rio de Janeiro, e foi também o trabalho que introduziu a Demi Moore no mundo das drogas. Ela escreveu assim: foi um despertar de tantas maneiras expansivas e positivas, compensado, infelizmente, por muita cocaína. E a carreira dela quase acabou antes mesmo de começar, porque logo no início ela se afundou no uso de drogas e álcool, e durante as gravações do filme St. Elmo's Fire, o vício da Demi Moore estava tão descontrolado que o diretor Joel Schumacher exigiu que ela procurasse ajuda profissional ou ela seria demitida. Ele contou que não queria dar para ela o dinheiro que faria ela acabar com a própria vida. E isso quase aconteceu, porque a mãe dela contou em entrevistas que durante esse tempo a Demi chegou a ter uma overdose. Bom, mas o ultimato do diretor funcionou, porque em 1987 a Demi Moore se internou numa clínica de reabilitação e conseguiu ficar sóbria pelos próximos 20 anos. Ela disse que se não fosse pelo filme e pela sua carreira, provavelmente ela não teria feito isso por si mesma. O que é, na verdade, uma coisa muito triste da gente pensar. E as primeiras personagens da Demi Moore tinham um apelo sexual e do corpo dela. E na entrevista para o New York Times, ela conta que aquela insegurança e aquele medo de não ser amada foi o que atraiu ela para esses papéis. Ela disse que via o seu valor vinculado ao seu corpo. E ela ficou obcecada pelo seu peso. E vamos deixar bem claro que isso é uma insegurança que ela tinha, mas que era constantemente reforçada por Hollywood, que valorizava demais o corpo das mulheres acima do seu talento. Ela e o Fred Moore se divorciaram em 1985. E ele disse que nunca conheceu uma mulher com uma necessidade tão obsessiva de ser querida e amada como a Demi Moore. E logo depois ela ficou noiva de um grande ator da época, Emílio Esteves, que durou quase nada, porque numa noite de pré-estreia ela conheceu Bruce Willis. Ela contou que ele era galante e o Emílio percebeu que ele estava dando em cima da Demi. E sim, ele tava. Ela contou que quando tava voltando pra casa, a limusine do Bruce Willis parou do lado do carro dela. Ele saiu no teto solar e chamou ela pelo nome e fez uma brincadeirinha. E que ali ela pensou, tá, preciso prestar atenção nesse cara. Pois o seu noivado acabou e pouco depois ela já tava saindo com Bruce Willis, casando com Bruce Willis e tendo a sua primeira filha com Bruce Willis. Tudo isso em menos de 1 ano. Eles tiveram 3 filhas juntos. E no início dos anos 90 foram promissores não só para a vida pessoal da Demi Moore, como também para a vida profissional. E ela se tornou, de fato, uma estrela de cinema. Ela esteve no topo das bilheterias durante anos, com Ghost, Questão de Honra, Disclosure. E em 1996, ela se tornou a atriz mais bem paga do mundo pelo filme Striptease, que rendeu para ela 12 milhões e meio de dólares. E só para constar, ela se tornou a mulher mais bem paga da época, enquanto seu marido já ganhava o dobro fazendo o 3º filme numa franquia. E todo esse sucesso aumentou ainda mais a sua cobrança com o próprio corpo, a ponto dela ficar viciada em exercícios, mas de uma forma que já não era mais nada saudável. No filme Questão de Honra, ela ficou tão obcecada em caber no uniforme que ela tinha que usar, e isso virou uma obsessão de anos, a ponto de causar problemas até no seu leite materno, que não tinha gordura suficiente e não estava suprindo os nutrientes necessários para o seu filho. E ela contou que nas filmagens de Striptease, ela comia meia xícara de aveia com água e no resto do dia alguma proteína, uns vegetais e só. E ela estava no auge do sucesso, no auge do trabalho também. Imagina o peso dessa combinação. E esse excesso de trabalho da Demi Moore foi um problema em casa também. E ela contou que o Bruce Willis, ao longo dos anos, cobrava de que ela não passava muito tempo em casa com as filhas. Então ela tirou uma pausa na carreira para se dedicar à família. Mas isso não resolveu todos os problemas e em 98 ela e o Bruce anunciaram a separação. O divórcio veio no ano 2000
E na verdade foi um processo muito saudável para eles, sem briga, pensando no que era melhor para as filhas. E ela chegou até a brincar que estava muito orgulhosa daquele divórcio. E a conexão deles se tornou ainda mais bonita depois disso. Eles continuaram se apoiando ao longo dos anos. Ela foi na renovação de votos dele com a atual esposa, ele foi no lançamento do livro dela. E a Demi Moore nunca mais saiu do lado dele. Inclusive agora, no momento mais difícil da sua vida, em que tem dias em que ele nem sabe mais quem ela é. O Bruce Willis enfrentou um diagnóstico de demência frontotemporal, que é uma doença degenerativa e sem cura e que deixa ele cada vez mais debilitado. E fontes dizem que a Demi Moore tá sempre com ele, que pelo menos uma vez por semana ela tá lá do lado dele. E o Radar Online diz que ela teria ido até morar na casa dele para ajudar com os cuidados. Isso não é confirmado, mas de qualquer forma a Demi Moore tá até hoje muito presente na vida dele. E essa relação de tanto amor e carinho entre eles me emocionou demais enquanto eu fazia as pesquisas para esse vídeo. Essa foto, ela me deixa assim arrepiada e com lágrimas nos olhos só de olhar para ela. Talvez eu traga um vídeo para cá explicando o que aconteceu com o Bruce Willis em mais detalhes, então me conta se vocês acham isso interessante. Bom, quando a Demi Moore voltou a se dedicar à carreira de atriz depois daquela pausa, as coisas já tinham mudado muito. Ela participou do filme As Panteras, que foi lançado em 2003, e ela sofreu muitas críticas ao seu corpo por causa de uma cena em que ela aparece de biquíni ao lado da Cameron Diaz. E ela foi muito julgada e disse que sentiu como se não se encaixasse mais em lugar nenhum. Aquele sentimento de insegurança que ela já carregava com ela, lembra? Mas agora, na faixa dos 40 anos, depois de ter 3 filhas, ela era velha demais para interpretar uma garota sexy de 20 ou 30 anos e nova demais para interpretar uma mãe. E esses eram os 2 estereótipos que Hollywood colocava nas costas de uma mulher. Você vai trabalhar ou como a garota sexy ou como a mãe da protagonista. E na mesma época em que ela era atacada pela sua aparência e idade, ela começou a namorar o Ashton Kutcher, o que aumentou as críticas por conta da diferença de idade entre eles. A Demi tinha 41 anos e ele 25. Os 2 namoraram por 2 anos até se casarem e no início era ótimo. Ela disse que se sentia jovem, amada e que era um relacionamento muito vivo, pulsante. Ele se declarava sempre, era tudo maravilhoso. Só que, de novo, a Demi Moore já lidava com inseguranças, com o medo de não ser suficiente para alguém. E com o Ashton Kutcher isso ficou ainda maior. No livro, ela conta que depois de 1 ano e meio de relacionamento, ela engravidou, mas perdeu o bebê. E se culpou totalmente por isso. Ah, porque eu demorei pra parar de fumar. Ah, porque eu bebi. Enfim, ela despejou sobre si mesma uma culpa absurda e foi se tornando cada vez mais frágil e dependente dessa relação. Ela conta que topou participar de relações a 3 porque o Ashton Kutcher pediu. E ela aceitou mesmo não querendo e ficando completamente desconfortável. Ela fala, eu queria mostrar pra ele o quão legal e divertida eu podia ser. E ela se virou em 1000 pra se encaixar no molde de esposa incrível que ele queria que ela fosse. E mesmo assim, ela foi traída por ele 2 vezes, tendo que ouvir que aquelas relações a 3 que ela só teve porque ele queria, deixaram ele confuso. E ele confundiu os limites e por isso traiu ela. Outra coisa que ela relata é um episódio que eles foram pro México comemorar o aniversário da Demi de 45 anos e ela começou a beber. E assim, o Ashton Kutcher incentivava ele a beber. Ele chegou até a falar pra ela que não acreditava que vício em álcool era uma coisa real. E até isso ela fez pra agradar ele. Ah, ok, vou beber um copo aqui e ali, mesmo tendo um problema com isso. E ele não respeitou. Só que nessa noite ela começou a ficar muito bêbada. E o Ashton ficou muito bravo. Levou ela pra cama e tal, ok. Só que aí ele tirou uma foto dela bêbada, apoiada na privada, e ficou jogando na cara dela depois. E ela falou que na época isso parecia uma piada, mas na verdade não. Ele estava envergonhando ela e jogando na cara dela o vício que ela tinha. Tirando sarro de um problema muito sério. Eu peguei um ranço do Ashton Kutcher, gente, que olha, não tem mais volta não. Que homem horroroso! Tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre o caso dele e da Mila Kunis na justiça, defendendo o Danny Masterson, e também o caso da morte de uma ficante dele, vou deixar aqui nos cards. Bom, eles se separaram em 2011, depois dele trair a Demi Moore mais uma vez, e o divórcio saiu em 2013. Mas nesse meio tempo, ela entrou num verdadeiro buraco. Ela quebrou a sobriedade e voltou a abusar de opioides e álcool. Tava extremamente magra e numa festa com a filha num dia, ela teve convulsões por conta do uso de drogas, teve que ser levada correndo pro hospital. E depois disso, as filhas e o ex-marido, Bruce Willis, cortaram contato com ela. E a filha mais velha disse uma coisa que mexeu muito comigo, que foi: eu queria que ela me mostrasse que eu sou importante o suficiente pra ela ficar sóbria. Porque é o ciclo se repetindo de uma filha que não se sentiu suficiente pra sua mãe.
Mas dessa vez o ciclo não se repetiu por completo e a Demi Moore buscou um tratamento que cuidasse não só dos seus vícios, como também dos traumas e problemas de codependência. Em tratamento, ela conseguiu se reconciliar com as filhas. E é muito complicado como o vício ultrapassa gerações, né? Ela viu a mãe dela viciada, as filhas viram ela viciada e tiveram os seus próprios problemas com vícios em substâncias e distúrbios de imagem. Em 2017, as filhas Drummer e Scout anunciaram nas redes sociais seu período de sobriedade. Uma sóbria há 1 ano e a outra há 6 meses. E a outra filha, Tallulah, contou que sofreu um coma alcoólico quase fatal aos 15 anos e lidou com distúrbios alimentares e também buscou tratamento. A própria escrita do livro ajudou a reconectar a mãe e filhas, e elas puderam opinar caso não quisessem que algum trecho do livro fosse publicado. Mas elas não tiraram nada e acharam muito valioso respeitar a história da mãe, da Demi Moore. Toda essa história é coroada com o lançamento do filme A Substância, que traz a Demi Moore como personagem principal em uma das suas melhores atuações. Ela tá vivendo o auge de novo, interpretando justamente uma mulher que é demitida do seu trabalho porque o estúdio quer uma artista mais jovem. É um terror corporal que vai escalonando com tanto exagero, mas que faz tanto sentido para essa crítica à pressão estética colocada sobre mulheres mais velhas e como elas perdem o seu valor para a indústria do entretenimento. Eu sinto que não tinha pessoa melhor para embarcar nesse papel. A Demi Moore dá vida nessa personagem. E eu espero que esse filme traga muitos prêmios e reconhecimento para ela, que já é uma atriz consagrada e que vive um novo auge aos 61 anos de idade. Eu tô nesse momento obcecada com a Demi Moore, com a sua história e com a substância. Que momento, meus amigos! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!